Olá vocês, sejam bem-vindos. Vocês estão aqui no portal da Engenharia Mecânica. Quem vos fala é o Severiano. Eu estou aqui para apresentar a nossa série Veículos Elétricos e Híbridos, já falado em outros vídeos, se dedicando à parte de conceitos e tecnologia. Nós estamos no capítulo 1, noções conceituais de engenharia, né? Noções conceituais de eletrônica de potência. Estamos na introdução, tá? Nós já falamos um pouco do que é eletrônica de potência, nós já falamos dessa relação entre eletrônica de potência e os veículos elétricos, falamos dos conversores, demos uma definição, uma classificação para os conversores de potência, falamos dos conceitos, rapidamente dos conceitos de eletrônica de potência, do qual nós ainda falaremos no transcorrer do nosso papo aqui, dessa série. E agora nós vamos falar dos interruptores eletrônicos, tá? Os interruptores eletrônicos, eles são dispositivos utilizados na eletrônica de potência para controlar a passagem de corrente elétrica em um circuito. Passar corrente e passar tensão, simultaneamente, tá? Eles desempenham um importante papel na gestão de energia, lógico, permitindo a comutação de carga de forma eficiente e segura. Esses dispositivos, esses interruptores eletrônicos, eles se caracterizam por ter dois estados, né? Ligado e desligado, ligado e desligado. Idealmente, sendo um curto-circuito ou um circuito aberto. Ele é um curto-circuito quando o interruptor está fechado, como eu já falei em vídeos anteriores. Ele é um circuito aberto quando o interruptor está aberto, né? Então, aplicações usando dispositivos de comutação são desejáveis por causa da perda de potência relativamente pequena. Como eu já falei em outro vídeo, os interruptores têm pequenas perdas de potência em comparação com outros dispositivos, né? Então, se o interruptor for ideal, a tensão do interruptor, a corrente do interruptor é zero. Se ele for ideal, né? A tensão do interruptor ou a corrente. Quando ele está fechado, a corrente, a tensão é zero, porque não há diferença de potencial, tá? Quando ele está aberto, a corrente é zero. Então, de qualquer forma, VI, que é potência, VI, tensão vezes corrente, sempre vai dar zero, tá? A gente, no entanto, entende que dispositivos reais sempre absorvem alguma energia quando estão no estado ligado. E ao fazer a transição em estado ligado, desligado, ligado, desligado, né? Mas a eficiência do circuito ainda pode ser bem alta e aceita pela tecnologia da eletrônica, tá? Nós temos vários tipos de interruptores, né? Dentre eles, os que são da série dos FETs, né? Que são os MOSFET e os JFET, que são os transistores, clicando aqui, os transistores de campo, de junção de campo. Nós temos BJTs, que são os transistores de junção bipolar, os SCR, que são os retificadores controlados por silício. Aí tem os TRIACs, os IGBTs, que nós vamos ver mais na frente, os carbonetos de silício, os nitretos de gálio, que são os GaN, os relés eletrônicos e assim por diante, tá? Nós vamos mais na frente procurar ver cada um desses interruptores, porém, antes de ver cada um deles, nós vamos primeiro falar um pouco das características e funções dos interruptores, antes de ver cada um tipo dele, tá? Então, por exemplo, uma das características fundamentais dos interruptores eletrônicos é a comutação rápida. Isso é fração de segundos, né? Eles podem abrir e fechar circuito em alta velocidade, o que é essencial em aplicações que exigem dinâmica de energia, né? Então, essa é uma das características dos interruptores eletrônicos. Outra característica de função é a baixa perda de energia, como nós já falamos. Os interruptores têm baixa perda de energia em comparação com os disjuntores, com os interruptores mecânicos ou aqueles que consomem resistência, né? Então, ele tem menores perdas durante a comutação, aumentando a eficiência do sistema. Se ele tem pequenas perdas ou quase zero, eles aumentam a eficiência do sistema, tá? Outra característica é o controle de tensão e corrente. Eles são capazes de manejar altos níveis de tensão e corrente, como nós já vimos e vamos continuar vendo, né? Tornando esses dispositivos, né, adequados para aplicações industriais e de potência. Quando falando de potência, de grandes potências, né? O isolamento elétrico é outra característica do interruptor eletrônico. Por quê? Porque muitos interruptores eletrônicos oferecem isolamento entre o circuito de controle e o circuito de potência, garantindo segurança e integridade do sistema. Veja bem,
O circuito de controles, a gente vê que ele consome pouca tensão e pouca corrente, ou seja, são circuitos de pequenas potências, 24 volts, geralmente 24 volts, 48 volts, normalmente é 24 volts, né? Então são circuitos de controle, de acionar determinados relés para acionar grandes potências, né? Por outro lado, o controle, o circuito de potência não, ele consome alta potência e ele é assistido por grandes tensões. Então, esses interruptores, eles garantem esse isolamento elétrico. Quando nós falamos de isolamento elétrico, é evitar essa interação entre alta potência e danificar algum circuito de controle. Então, ele faz esse isolamento. E dentro das características vem as aplicações desses interruptores, né? Eles são muito utilizados em conversores, como nós já vimos, inversores, que vimos e ainda vamos ver mais ainda de inversores. Ele atua na parte de controle de motores, né? Nos controladores de motores, nos sistemas de controle. Sistema de energia renovável é muito usado nas conversões e outros sistemas que requerem controle preciso de energia, tá? Como nós falamos, nós vamos iniciar agora a dar uma breve passada pelo interruptor MOSFET, que é um transistor, né? Conforme apresentado a seguir, vemos que o MOSFET é um tipo de transistor, tá? Você vê que o MOSFET, em português, ele é transistores de efeito de campo de óxido metálico. E na sigla em inglês, que está aqui, Metal Oxide Semiconductor, ele é o MOSFET, né? Eles são dispositivos semicondutores fundamentais, né? São utilizados muito em circuito de eletrônica para amplificação e comutação. Os MOSFETs e os IGBTs, eles fazem praticamente o mesmo papel, tá? Como nós falamos em semicondutores, é bom lembrar que eles são materiais que possuem propriedades elétricas intermediárias aos isolantes e aos condutores, tá? Todo mundo conhece isso praticamente, mas é bom dar uma relembrada, tá? Os MOSFETs, eles são uma das principais tecnologias de transistores, né? Que desempenham papéis indispensáveis em quase todos os dispositivos eletrônicos modernos, desde computadores, coisas pequenas, até grandes sistemas de energia, tá? Então, os interruptores MOSFET, eu trouxe aqui uma imagem de um fabricante Infineon, né? Em que tem basicamente essas extremidades aqui, tá? Esses terminais, né? Que a gente vai ver mais ou menos o que são no transcorrer aqui. Vamos primeiro, esses interruptores, normalmente ele vem com esse código aqui, IPW60R045P7, como está aqui na descrição da figura aqui embaixo, tá? Da figura 1.8. Então ele se refere a um modelo específico do transistor MOSFET, tá? Esse IPW indica a série ou a família do dispositivo que o fabricante usa lá, né? E é uma designação que pode se referir a uma linha de produtos do fabricante Infineon Technology, tá? Esse outro 60 aqui, que nós estamos vendo no código, ele representa a tensão máxima de drenagem, né? De drenagem que nós vamos ver lá na fonte, nós vamos ver um diagrama de um MOSFET, e nós vamos ver que existe as extremidades, né, os terminais, e a fonte, por exemplo, é esse aqui de source. Esse aqui é o terminal da fonte, né? No caso do IGBT, isso significa que ele suporta até 60 volts, então esses 600 volts. Então esse 60 é um resumo de 600 volts, é um código que o fabricante usa, né? Como eu falei aqui na fonte e nos terminais, normalmente os terminais encontrados no MOSFET normalmente tem essa indicação, né? Você tem aqui desse lado o gate, que é a porta, você tem no meio o dreno e do outro lado você tem o source, que é é a fonte, né? Tá bem? Só para deixar indicado isso aí, evidentemente isso pode variar, tá? Depende muito da configuração do transistor em forma de MOSFET. O R45 do nosso, voltando aqui ao nosso código, o R045 refere à resistência do canal, a resistência DS ligada, ohm, né, em miliohm, quando o transistor está em estado de condução. Aqui o 045, que está aqui no nosso código, ele indica uma resistência de 45 miliohm, né? O P7, que está aqui no final já da referência, é uma designação que pode se referir à versão do produto ou características adicionais, como encapsulamento ou tecnologia de fabricação. Isso é muito do fabricante, tá? Ainda sobre MOSFET, nós vamos apresentar um resumo dizendo o seguinte, que é um transistor MOSFET, esse daqui, com aquela característica,
com esse código aqui. É um MOSFET que suporta até 600 ohms e tem uma resistência de canal de 45 miliohms e pertence a uma linha específica de fabricante Infineon, tá? Vamos apresentar uma estrutura do MOSFET, tá? O MOSFET ele é composto por 3 terminais, como nós vimos no slide anterior, né? Apresentando essa figura aqui, você tem a porta, que é o gate, que é quem manda o sinal para fazer a passagem de corrente da fonte para o dreno, tá? Você tem a fonte, você tem o dreno, ainda tem um diodo aqui, que nós vamos ver a função desse diodo, tá? O dreno D é o terminal pelo qual a corrente flui para fora do dispositivo. Ela vem da fonte, passa pelo diodo e vai para lá, tá? A corrente de dreno é controlada pela tensão da porta, tensão aplicada à porta. É aplicada uma tensão aqui, e em cima dessa tensão ele vai permitindo passagem da fonte para a saída do MOSFET aqui, do transistor, tá? A fonte, como nós falamos, que é o S de source, é o terminal de onde a corrente entra no MOSFET, tá? A corrente entra no MOSFET por essa região, não passa pelo gate, porque ele é estimulado pelo gate, pela porta, que libera a tensão daqui para a saída do dreno, né? Então é o terminal de onde a corrente entra no MOSFET. A fonte é geralmente conectada ao potencial mais baixo do circuito, tá? O gate, que é a porta, né, é o terminal que controla o fluxo de corrente, como nós havíamos falado antes, né? Entre o dreno e a fonte, entre o dreno e a fonte ele controla, né? Ao aplicar uma tensão na porta, aqui no gate, um campo elétrico é gerado que permite ou impede a passagem de corrente. Ele libera ou impede essa passagem de corrente, tá? Só voltando aqui para explicar o diodo fornece um caminho para a corrente, quando a polarização do dreno é invertida, tá? Isso ajuda a proteger o MOSFET de danos que poderiam ocorrer devido a tensões reversas. Observe que um diodo, como ele é muito usado em retificação, ele só permite passagem nesse sentido. Nesse outro sentido, ele é uma trava, ele é uma portinhola, ele é uma trava mesmo para a corrente, tá? Então, quando a corrente é interrompida aqui, poderia ser uma reversão, né? Se a gente interrompe a corrente aqui, pode haver uma reversão nesse sentido. Então, quando a corrente é interrompida, o diodo permite que a corrente recircule, evitando pico de tensões. O que se imagina é isso, que a tensão se ela vier, ela não vem por aqui. Ela vem por aqui, como aqui ela não tem caminho, ela vai fazer uma recirculação nesse MOSFET, nesse transistor, tá? Chegando ao final desse nosso primeiro contato dos interruptores, eu gostaria de lembrar que lá no vídeo 1.9, que esse aqui é o 1.8, esse vídeo, nós vamos continuar tratando ainda de interruptores eletrônicos, tá? Mais especificamente ainda dos interruptores MOSFET, tá? Nós vamos ter muita coisa para falar sobre interruptores, é uma grande parte aí dos nossos vídeos. Eu espero que você tenha paciência, a gente vai continuar aqui batendo nessa tecla dos conceitos de eletrônica até entrar nas partes dos veículos elétricos, tá? Então eu gostaria de pedir a você, se você chegou até aqui, que se for possível se inscreva no canal, né? Dê o seu gostei do vídeo, o seu gostei, ou então que não gostou, tá? Você puder também acione o sininho das notificações para poder ser notificado. E também, se você achar interessante, né, você pode compartilhar esse vídeo, tá? Que ajuda muito aqui o nosso trabalho, que a gente espera que seja contínuo e não tenha interrupção. Eu agradeço a sua atenção, um abraço, tá certo? Um grande abraço para todos vocês e tchau!